Ó, gente, hoje eu vou tocar uma música com um grande gestor. Gente, essa foi a música. História de hoje: Daniel na cova dos leões. Vamos repetir o nosso versículo para memorizar. Ó Senhor, meu Deus, eu sou o teu servo. Escuta a minha oração e atende os pedidos que te faço. 2 Crônicas 6:19. Daniel na cova dos leões. Na época de Daniel existia um rei chamado Dário. Dário era um rei bom e gostava de Daniel porque ele era diferente de todos. O rei Dário precisava de ajuda, já que o reino que ele tomava conta estava crescendo. Por conta disso, ele nomeou 120 pessoas para governar todo o seu reino. Dário queria que o serviço fosse feito direitinho e por isso escolheu 3 supervisores para observar bem de pertinho o trabalho das 120 pessoas. E é aí que entra o Daniel, um homem diferente de todos no reino. Dário coloca Daniel como um dos seus supervisores. A Bíblia diz que Daniel era tão bom que se destacou de todos em seu serviço, porque fazia bem feito com excelência. Daniel era tão bom que começou a despertar inveja nas outras pessoas. A inveja é algo muito ruim e pode destruir tudo à sua volta. Daniel estava apenas fazendo seu trabalho, mas aqueles que eram para ser seu amigo começou a odiá-lo, porque não eram como Daniel. De tanta inveja, as pessoas que não gostavam de Daniel começaram a bolar um plano para eliminar Daniel, já que ele era sempre o melhor. Foi então que eles começaram a procurar defeitos em Daniel, mas não encontravam nada. Procurou aqui, procurou lá e nada. Daniel era bom no que fazia e parecia que não fazia nada que pudesse tirá-lo do caminho. Daniel vivia num lugar onde todos eram bem diferentes dele. Daniel adorava a Deus e sempre orava 3 vezes ao dia para ser exato. As pessoas que tinham inveja de Daniel sabiam disso e então tiveram uma ideia e logo colocaram em execução. Eles chegaram até o rei Dário e disseram: Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os seus supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Daniel 6:7. O rei Dário não sabia que esse pedido fazia parte de um plano para matar Daniel. Sendo assim, o rei assinou o decreto. Quando Daniel ficou sabendo que durante 30 dias não poderia falar com Deus, sabe o que ele fez? Continuou orando, porque sabia que Deus a quem ele orava era poderoso. Daniel continuou a orar como fazia todos os dias. 3 vezes ao dia ele orava. Mas agora as pessoas que não gostavam dele ficaram vigiando, esperando que Daniel orasse. E assim que Daniel começou a orar, eles foram falar com o rei Dário, dizendo que Daniel estava desobedecendo o novo decreto, que não poderia adorar a nenhum outro deus. O rei Dário, quando ouviu isso, ficou preocupado e durante todo o dia tentou de tudo para que Daniel não fosse parar na cova dos leões. O rei tentou, mas ele havia assinado o decreto e não podia voltar atrás. O rei Dário, triste, mandou que trouxesse Daniel e o lançaram na cova dos leões. Com muita tristeza, o rei, que gostava muito de Daniel, disse:
Que o seu Deus a quem você serve continuamente o livre. Daniel 6,16. Durante a noite toda, o rei Dário não comeu, nem bebeu, nem conseguiu dormir, de tanto que estava preocupado com seu amigo Daniel. Assim que o dia amanheceu, o rei correu para a cova dos leões e deu um grito aflito. Daniel, será que o seu Deus a quem você serve pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu com alegria: Ó rei, o meu Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. O rei, muito feliz, mandou que tirasse Daniel da cova dos leões e havia nenhum ferimento em Daniel, porque ele havia confiado em Deus. E assim Deus livrou Daniel da cova dos leões. E sabe o que aconteceu com quem queria o mal para Daniel? O rei mandou que jogasse os leões e eles morreram por conta da inveja que tomou conta de seus corações. Foi triste, mas a inveja destrói tudo à sua volta, por isso aquelas pessoas morreram. Então o rei Dário assinou outro decreto, dizendo que todos do reino deveriam reverenciar o Deus de Daniel. Boa noite, crianças! Acabamos de ouvir a historinha de Daniel, uma historinha muito importante também na Bíblia, não é? Ela se encontra onde? Isso mesmo, lá na Bíblia. Todas as nossas historinhas estão escritas na Bíblia. Agora nós vamos compreender um pouquinho da história de Daniel. O que Daniel fazia todos os dias? Muito bem, ele orava. E ele tinha uma quantidade que ele orava? Quantas vezes ele orava por dia? Muito bem, Daniel orava 3 vezes ao dia. E isso fazia o quê? E isso tornava ele mais próximo de Deus, não é mesmo? Quanto mais nós oramos, mais próximo nos tornamos de Deus. Por isso é importante orarmos todos os dias, fazer como Daniel fez. Ele sempre orava e isso deixou ele bem próximo de Deus. E isso tornava Daniel diferente das outras pessoas, porque ele buscava sempre estar em contato com Deus através da oração. Aconteceu uma coisa ruim com ele, não aconteceu? Ele foi jogado aonde? Na cova dos leões. Será que ele tinha medo de leões? Sim, ele tinha, né, crianças? Só que a confiança que ele tinha em Deus era maior do que o seu medo. E isso ele só pôde confiar, ele só construiu essa confiança através da oração, da aproximação que ele tinha com Deus. Quanto mais ele orava, mais próximo ele ficava com Deus. E ele pôde confiar, mesmo na dificuldade, mesmo ele sendo jogado na cova dos leões, cheios de leões para poder devorá-lo, ele confiou, ele nas mãos de Deus. E Deus fez o quê? Enviou um anjo e esse anjo fechou a boca dos leões. Quando nós decidimos orar todos os dias, entregar a nossa vida nas mãos de Deus, nós temos a certeza que estamos mais próximos dele. E por mais que as pessoas tentem fazer mal a vocês, tentem fazer mal à família de vocês, Deus está sempre protegendo, cuidando, livrando e guardando de todo o mal. Mas para isso nós precisamos orar sempre, falar sempre com Deus. Não é isso? Fazer da forma que Daniel fez. Daniel orava 3 vezes ao dia, nós também podemos orar 3 vezes ao dia, até mais vezes. Todas as vezes que nós lembrarmos de Deus, nós podemos conversar com Ele, não é isso? Então vamos fazer assim. Agora teremos 2 participações especiais, uma com o Arthur e a outra com a Ana Luísa. Logo após, a Ana Luísa estará fazendo uma oração. Meus amores, tenham uma boa semana, fiquem com Deus. Tchau! Oi, gente, hoje eu vou tocar a música Aleluia. 1, 2, 3 e...
Daniel, por ser fiel, numa cova fria foi lançado pra morrer. Por não adorar a outro Deus, numa cova fria foi lançado pra morrer. 1, 2, 3 leões famintos estavam na cova esperando Daniel. 1, 2, 3 leões famintos estavam esperando Daniel para comer. Ó Senhor, o que vai ser do seu servo? Ora, Daniel! Ora, Daniel! Dormiram os leões. O Deus de Daniel mandou um anjo lá do céu. Dormiram os leões. Ufa! Livrou Daniel! Agora, nós vamos fazer igual ao Daniel. Nós vamos estar conversando com Deus através pela oração. Feche aí seus olhinhos e repitam aqui comigo. Papai do céu, Papai do céu, muito obrigada muito obrigada por podermos cantar por podermos cantar e adorar e adorar o seu nome. o seu nome. Obrigada Obrigada por mais um culto por mais um culto e por e por aprendermos aprendermos mais da tua palavra. mais da tua palavra. Em nome de Em Jesus, nome de Jesus, amém. amém. Tchau!